Formations like these require long hours of intensive drilling and careful judgment. When the troop goes around the corner, the riders on the outside of the turn have to adjust their speed to keep even with the riders on the inside. The man on the outside has to ride a lot farther and a lot faster in order to keep up with the parade. The outside wheels must spin faster than the wheels on the inside because they have a greater distance to travel in the same length of time. When a wagon turns a corner, the wheels can travel at different speeds because each one can turn freely on the axles. And in the early automobiles, the rear wheels turned separately and only one wheel was connected to the engine. But when only one wheel was driven by the engine, it had to do all the work, and it couldn't get a good enough grip on the road to do its job properly. So the one-wheel drive was soon out of date. But if two wheels are locked on an axle so that they are not free to turn separately, one or the other has to slide. So engineers had to find a way to connect both rear wheels to the engine without sliding and slipping on turns. The device which makes this possible is a part of the rear axle. It is called the differential because it can drive the rear wheels at different speeds. The differential looks complicated, but once we understand its principle, it is amazingly simple. These two wheels are mounted on separate axles and supported by a frame so that they can revolve freely at different speeds. Let's fasten a spoke on the inner end of each axle so that by turning the spokes, we can turn each wheel separately. With a bar or crosspiece, we can turn both wheels in the same direction at the same rate of speed. Let's get something to hold this bar in place so that it will press against the spokes. Notice that this support is not locked to the axle. It turns freely. Now we can spin the wheels by rotating the support. This is fine as long as both wheels are able to turn at the same speed. But let's see what happens when we go around the corner. With this arrangement, we cannot drive one wheel faster than the other. And if we stop one wheel, the other wheel won't budge. Let's put this bar on a pivot so that it can swing in either direction. Now, the bar can still turn both wheels at the same speed. And because it pivots, it lets one wheel turn even when the other is stopped. But if turned too far, the bar will swing around until it won't drive the spokes that turn either wheel. We need another crossbar and more spokes to carry on the job. When we stop one wheel, the crossbars will continue to push the spokes of the free wheel around. As long as both wheels are free to turn, the bars do not swing on their pivot and the wheels move at the same speed. Now we have the working principles of a differential. To adapt the model for use in an automobile, we will have to make a few changes. In order to reduce the jerky action caused by wide spaces between the spokes, we will put in more spokes. Further filling in the spaces between the spokes gives steadier, more continuous action, and changing the shape gives firm, constant contact. Now we can make the gears thicker and stronger, and we have differential gears. The edges are cut so that they will fit together more smoothly and silently. And another gear is added to share the work of driving the axles. The principle is the same.
In order to turn the support and drive the wheels, we can fasten a large gear here, connected by a smaller gear to a source of power. Notice that the power is connected to the differential at the center line. We can make our model more compact by moving the gears closer together. When we put our differential in an automobile, we have to leave room for the drive shaft, which carries the power from the engine. We may build the floor of the car above the drive shaft. But if we do, we won't have much room inside unless we make the top of the car high too. Of course, we could lower the floor and ceiling, but the drive shaft would be higher than the floor. This would have disadvantages. A shaft in the middle of the floor of an automobile would be inconvenient for passengers and would be awkward for carrying luggage. Today, engineers have found a way to make the car roomier and closer to the road without a clumsy shaft above the floor. The drive shaft from the engine to the differential is lowered out of the way, and the drive shaft is connected to the rear axle at the bottom. The new low center drive makes the rear axle quieter, stronger, and more durable because it gives better, smoother contact between the gears. The automobile of today with the low center drive is stronger and more rugged. Every part of the rear axle has been built to withstand strains far greater than it will ever meet on the straightaway or around the corner. Conforme ilustrado no vídeo anterior, a gente vai analisar agora o componente do diferencial. Existem duas funções principais para esse mecanismo aqui. Uma delas é diferenciar a rotação e dividir o torque entre o lado esquerdo e direito. Então aqui é a ilustração de um diferencial aplicado no eixo traseiro. Então motorização dianteira, o eixo cardan vem aqui, o eixo de entrada e depois os dois semi-eixos aqui do lado esquerdo e direito do veículo. Então, o eixo de tração seria na traseira do veículo. Nós temos aqui que toda vez que então, em função da dinâmica veicular, da necessidade dela, que o veículo for fazer uma curva, eu preciso diferenciar a rotação entre o lado esquerdo e direito. Mas se ele estiver em velocidade constante, o torque vai ser o mesmo dos dois lados da roda. Então a primeira função seria essa divisão do torque igual entre os dois lados e a diferenciação da rotação, tendo uma menor velocidade angular no lado interno da curva e uma rotação, uma velocidade linear maior no lado externo da curva. A segunda função do diferencial é gerar mais uma relação de transmissão. Então, além das relações de transmissão que nós temos lá na caixa de transmissão, a gente normalmente tem mais uma relação aqui antes de chegar no semi-eixo. Então, nesse caso aqui, tem várias formas de fazer, mas a ilustração aqui ele indica. Então, o pinhão que movimenta a coroa aqui, esses dois aqui são engrenagens cônicas. Essa relação aqui, esse diâmetro aqui, em relação ao diâmetro do pinhão, vai me dar a relação de transmissão do diferencial. Quem me dá a diferenciação da rotação entre o lado esquerdo e direito é essa planetária aqui, que a gente vai ver com mais detalhes logo em seguida. Então, basicamente, essas são as duas funções do diferencial, de permitir que as rodas esquerda e direita tenham velocidades diferentes e gerar mais uma relação de transmissão
além daquela que a gente obtém lá na caixa de transmissão. Começando aqui pela relação de transmissão gerada no diferencial, então, na realidade, além do diferencial, existem outras terminologias, como o diferencial central, e que depois a gente vai ver que é aplicado dentro da caixa de transferência, e a relação final no cubo da roda. Então, existe aqui, normalmente, para o diferencial, como ilustrando aqui. Então, a motorização, o motor está aqui na frente, a caixa de transmissão, o eixo cardan e o diferencial aqui atrás. Então, a tração é no eixo traseiro. Claro que poderia ser também aqui o motor, a caixa de transmissão, o diferencial e a tração no eixo dianteiro. Só mudaria o que não teria esse eixo cardan aqui, e a saída da caixa de transmissão estaria diretamente ligado ao diferencial. Então aqui no centro que a gente teria o diferencial. Esse diferencial aqui, ele permite criar, então, gerar uma relação final aqui do diferencial. E em alguns veículos, não na linha leve normalmente, mas em alguns veículos comerciais, então caminhões ou talvez alguns ônibus mais pesados, ele permite que lá no cubo da roda eu coloque uma relação final. Então aqui no cubo eu coloque mais uma relação do cubo aqui. Então no fluxo do torque vindo aqui do motor, ele passa pela caixa de transmissão, então tem a multiplicação do torque aqui pela relação de transmissão, passa pelo eixo cardan, vem para o diferencial, ele é multiplicado pela relação do diferencial. Se existe mais uma relação de redução dentro do cubo da roda, então eu vou multiplicar uma terceira vez aqui pela relação do cubo. Então, se eu preciso de uma relação de redução muito forte, posso dividir essa relação total colocando para esses mecanismos aqui. Então essas são as duas formas como a gente vai definir aqui as possibilidades de colocar essa relação final depois da caixa de transmissão. O tipo construtivo do diferencial que vai ser utilizado no veículo, ele depende, na verdade não tem um padrão, mas depende das características da própria aplicação do veículo. Então a posição do motor, como comentei antes, se o motor está à frente e o eixo de tração é na dianteira, não vou precisar do eixo cardan. Tem uma forma de montagem diferente, por exemplo, quando o motor é dianteira e a tração é no eixo traseiro, que aí preciso de um eixo cardan para fazer essa transmissão. Então existem várias características que eu preciso levar em consideração para fazer esse projeto do diferencial. Então, só listar algumas aqui: a posição do motor, o eixo de tração aqui, o nível da relação de transmissão, se for uma aplicação comercial que requer uma relação de transmissão, uma redução muito alta, então pode ser que eu tenha que dividir ela em várias partes, em vários mecanismos, ou se for um veículo da linha leve, possivelmente a caixa de transmissão mais a do diferencial seriam suficientes. Ou que agora vocês estão vendo que é uma tendência nas aplicações, que da linha leve, se for uma motorização híbrida ou elétrica, pode ser até que eu não precise mais nem da caixa de transmissão, nem do diferencial, dependendo do layout que for feito essa montagem aqui. Então, quais são os tipos de relações finais que nós podemos gerar? Então, isso aqui está dentro daquilo que eu comentei antes, que pode ser o diferencial central, que seria no centro do veículo, ou na traseira do veículo. Traseira ou dianteira, se for seria junto com o eixo de tração do veículo. Então, os tipos de engrenamento que a gente que é comumente utilizado para gerar essa relação de transmissão, então, engrenamento contraposto, engrenamento cônico, que na realidade a diferença aqui entre a contraposta para a cônica é só a necessidade de virar o eixo de rotação de 90 graus. Então a contraposta aqui, os dois eixos são paralelos, então se eu tenho o eixo de entrada e o eixo de saída, eles são paralelos aqui, eu posso colocar aqui. Então se for, por exemplo, uma montagem lá, motorização dianteira, a caixa, motor e caixa transversal ao veículo, e ele já vai estar aqui
a saída do eixo da caixa de transmissão ele já vai estar paralelo ao eixo dos semi-eixos, tá? Ao eixo de rotação das rodas. Então, eu não preciso virar o eixo de rotação de 90 graus e posso fazer uma montagem contraposta, característica para veículos da linha leve, com tração dianteira. A cônica, normalmente, eu utilizaria numa situação em que eu preciso, então, virar o sistema, o eixo de rotação de 90 graus. Então, se eu tenho lá a entrada do torque, por exemplo, vindo pelo cardan, e aí depois eu vou dividir ele no semi-eixo, e o semi-eixo, o eixo de rotação das rodas, ele está perpendicular ao eixo de rotação do motor, caixa de transmissão, então eu sou obrigado a fazer essa divisão, a mudança da direção dela de 90 graus. Quem consegue fazer isso, então, seria via esse engrenamento cônico aqui, e a contraposta seria para eixos paralelos. Existe ainda uma forma construtiva que não é muito comum para o diferencial, que seria usando sem fins. Tem algumas vantagens que a gente vai ver aqui, mas não é o tipo construtivo que é utilizado comumente no diferencial. Então, a diferença entre eles na capacidade de gerar a relação de redução, né, quantas vezes o torque vai ser multiplicado e na mesma proporção que a rotação vai ser diminuída no eixo de saída lá da roda, seria então, para o engrenamento contraposto aqui seria entre 3 e 5,5 a faixa da relação de redução que normalmente é utilizada. Para o engrenamento cônico não é muito similar à primeira, né? Então seria de 2,5 a 5 aqui, de acordo com a literatura. E o sem fim ele pode chegar a valores maior do que 5. Tá? A grande vantagem de utilizar o sem fim ele permite gerar uma relação de redução, ocupando pouco espaço e muito maior do que a gente conseguiria com as engrenagens. A desvantagem dele é a dificuldade de fabricar o sem fim com toda a tolerância e fazer a montagem dela e o custo disso tudo. Por isso que normalmente não é utilizado nos diferenciais.